Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade ao nosso estudo entendendo a Umbanda, mas hoje vem de uma forma diferente, tá? Eu trago um texto deste livro aqui, Fundamentos Doutrinários de Umbanda, de Rubens Saraceni, tá? Livro muito bom. Tem um capítulo aqui, né, que chama Fundamentos Divinos da Umbanda, né? Vocês sabem que aqui somos Umbanda raiz, né? Umbanda bem assim antiga, daquela que se benzia no quartinho dos fundos em casa, né? Mas nós estudamos a Umbanda sagrada, né? A espiritualidade nos autorizou por conter muitas explicações de muitos fundamentos da nossa Umbanda raiz que nós não entendíamos, só fazer, né? Estudar é muito importante. Quando eu era mais nova, tudo era muito feito no automático, pela minha mãe, a minha avó, meu falecido tio, né? Que trouxe a Umbanda aí para nossa família. Mas depois que eu conheci o Espiritismo, me apaixonei pelo estudo e fui entendendo melhor como é todo o plano espiritual. Então, os livros de Rubens Saraceni traz fundamentos antigos que a gente, sabe, não sabia o fundamento total. Uma coisa é você fazer, a outra é você entender como ele se passa no plano espiritual, né? Mas hoje a gente não vai falar de fundamento muito assim, não, dessa forma com que as práticas não. Vamos falar de Deus na Umbanda, né? Deus na Umbanda. Como que é visto no ritual de Umbanda sagrada, tá, gente? Respeita a sua banda, como você vê, né? Como você pratica, como você cultua a Deus, né? E aí vou trazer esse texto, né? Para que a gente possa aí entender um pouquinho como é visto através do ritual de Umbanda sagrada, né? Essa trazida por Rubens Saraceni. Então vamos lá. Deus na Umbanda. Deixa eu abrir espaço aqui e colocar um livro para ficar mais fácil para eu ler. Todos sabem, né? Eu uso óculos, mas o óculos me aperta aqui com o pano de cabeça e aí não me deixa confortável. Então vamos lá, ó. Deus na Umbanda. Muitos já foram os nomes dados a Deus no decorrer das eras, e com cada um em uma língua diferente. Muitas delas já extintas, mas com todas as descrições dele, descrevendo-o como o Divino Criador, como o Supremo Criador, a origem de tudo, o Pai Eterno, o Inefável, o Irrevelável, o Inominável e o Inimaginável, etc. Muitos são os nomes de Deus e muitas são as religiões já criadas pelos homens, pelos espíritos mensageiros em nome dele. O fato é que, tal como disse o amado Mestre Jesus, onde duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá estarei. Com Deus o mesmo acontece, e nem é preciso duas ou mais pessoas, e sim apenas uma voltada para si e para ele, e com ele entrará em comunhão, né? Basta se ter aí essa visão de que Deus é o Supremo, é o todo, né? Por entrar em comunhão, entendam o ato de se abrir-se, o ato do ser abrir-se intimamente com a divindade que habita no seu íntimo, mais íntimo, e o faz aflorar em si a partir da onipresença dele, que o torna presente em tudo o que criou a partir de si mesmo, pois ele é o Divino Criador. Se Jesus deixou a diretriz para que seus seguidores abrissem um culto a ele ao dizer, onde duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá estarei, em se tratando de Deus, a abrangência é total.
E onde houver alguém virtuoso, nesse alguém estará Deus. Portanto, onde houver alguém que creia de fato em Deus, nesse alguém ele estará presente como a própria fé que fortalece intimamente o ser, que lhe permite comungar com ele e dele receber o eflúvio divino que iluminará o íntimo e tudo à volta do espírito devoto. Por ser inefável, indivisível, que não se pode exprimir por palavras, né? A gente não tem como explicar Deus, né, com palavras. Seu culto é mais uma questão de fé e fórum íntimo do que uma exteriorização dos nossos sentimentos de fé. Cultua-se Deus no íntimo e cada um deve ter por ele uma postura íntima de respeito e de reverência, não o profanando, nem chamando seu nome em vão. Porque não é por isso que ele se faz presente no íntimo de cada um e no de tudo o que criou. Descrever Deus é impossível. Todos nós sabemos disso, né, gente? Porque ele é o todo. E nós somos só uma de suas partes, que são incontáveis, né? Não dá para se contar. Exprimi-lo na sua totalidade, só mesmo ele pode tal coisa, e nunca uma de suas partes, pois estas, por serem partes, não têm condições para exprimirem o todo. Então, nós não temos condição de explicar Deus, né? Portanto, a presença de Deus em cada um é uma questão de fé, de crença, de convicção, de aceitação, de submissão, de reverência e de adoração. Seu culto não é exterior, e sim interno, uma vez que ele é onipresente, está ao mesmo tempo em tudo e está no íntimo de cada um e de cada coisa criada, dando-lhes sustentação, existência, visibilidade, etc. Então Deus é Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá visibilidade, é Deus que nos dá existência. Dando sustentação, porque tudo ele criou de si, e por ser onipresente, está em tudo que criou, né? Isso a gente aprende muito, né? Até mesmo na igreja, né? Nas igrejas. Dando existência, porque se não fosse por sua vontade divina, algo não adquiriria existência por si só. Pois fora de Deus nada existe. Resiste ou sequer subsiste. Uma vez que só o que tem origem nele tem existência. Então, somente o que vem de Deus existe. Dando visibilidade, porque na sua presença, tudo reflete a partir de seu íntimo a sua luz divina, expandida nos seres virtuosos e ofuscada nos seres desvirtuados. Sendo que estes últimos mais refletem suas próprias imperfeições íntimas, desenvolvidas a partir do afastamento consciencial e das distorções que ofuscam a luz que dele emana e que flui de dentro para fora, a partir do íntimo de cada coisa criada por ele. Luz na Umbanda tem o significado de presença divina no íntimo dos seres. E quando saudamos alguém, encarnado ou desencarnado, dizendo essas palavras, salve a sua luz, estamos saudando a divindade que habita no íntimo de cada um dos seres criados por ele, por Deus, e que o manifestam luminosamente em seus atos, palavras e pensamentos. Eu tenho essa esse hábito de, ao conversar com a espiritualidade, ao saudá-los, né?
eu digo salve sua luz, né? Porque aquele espírito, para estar ali num terreiro de Umbanda, ele necessita ter luz, né? Então todos nós temos um pouco dessa luz, porque essa luz é Deus em nós, né? Luz nessa saudação refere-se a Deus, ao Deus interior que cada um traz em seu íntimo e que reflete continuamente, iluminando tudo à sua volta. Quando saudamos alguém com estas palavras, salve a sua luz e a sua força, estamos saudando a divindade interior e seu poder de realização que fluem por meio da mente, do pensamento, dos sentimentos, dos atos e das palavras, e que tem o poder de desencadear acontecimentos e eventos positivos e luminosos na vida de quem for beneficiado por eles. Também digo dessa forma, gente, como que é algo assim que a gente faz no automático, mas não conseguia entender na sua totalidade, né? Salve sua força, salve sua luz. Eu sempre digo essas palavras, ou digo somente salve sua luz, ou salve sua força, salve sua luz, né? Porque eu acho que um espírito que trabalha na Umbanda, ele traz uma força, um axé, que quem tem o mínimo de sensibilidade consegue sentir essa energia durante a sessão, né? Então eu acho que nada mais louvável do que louvar o Deus que existe nesse ser, nesse espírito, e louvar a força que ele possui para estar se manifestando ali, né? A luz tem a ver com a onipresença de Deus no íntimo e na vida do ser. A força tem relação com a onipotência divina que, quando manifestada pelos espíritos, os tornam capazes de realizar coisas maravilhosas, divinas mesmo. Portanto, a presença de Deus na Umbanda não é algo abstrato, intangível e indescritível, e sim se mostra concreta, sensível, descritível, bastando ao bom observador visualizá-la corretamente no espírito que abdicou do seu livre-arbítrio e consagrou-se como um caboclo, um preto velho, um baiano, um exu de Umbanda, uma pombagira, e colocou-se a serviço dos seus semelhantes, né? Somente por amor a Deus se faz isso. Também visualizamos a presença de Deus no médium dedicado. E aí vem um adendo que a espiritualidade pede para explicar. E aí existem muitos terreiros de Umbanda que o Exu, a pombagira, não dizem o nome de Deus porque eles aparentemente são do inferno, né? De acordo com a vertente de Umbanda que acredita dessa forma. Então eles não pronunciam o nome de Deus por se acharem impuros, né? Mas quando um Exu de lei, uma pombagira de lei trabalham, né, para a lei, para a justiça divina, eles foram ali autorizados por Deus, foram apresentados aos sagrados orixás e eles falam de Deus normalmente. Se é um Exu de lei, uma pombagira de lei, né? Agora, se não são, né, com certeza não vão conseguir pronunciar a palavra Deus, o nome de Deus, né? Então a gente tem que entender que existem espíritos que ainda estão em processos evolutivos, mas outros já estão à frente de trabalhos grandiosos por vontade de Deus, por vontade divina, né? Então vale ressaltar isso aí, tá? Então, Exu fala a Deus. Minha mãe tem uma pombagira que canta, o ponto dela canta assim, deu uma ventania, ô ganga, no alto da serra, a baronesa ô ganga, que veio descendo a serra. E no final ela canta assim, meia-noite Zambi chamou, o que quer de mim eu não sei, meia-noite Zambi chamou, o que quer de mim eu não sei. Então tem espíritos, né,
que eu já vi em determinados terreiros, que eles não falam nem Zambi, não falam Deus, não falam Zambi, sabe? Então, assim, cada casa tem sua vertente, tem sua doutrina, né? Vou dizer que tá errado esse espírito agir assim? Não. Tá errado a forma da pombagira da minha mãe agir? Não. Então, vamos lá. Até mesmo porque ela vem de uma época que a minha mãe não estudava, ela vem de uma época que não existia internet, minha mãe não conhecia internet, não existia nem celular na época. Então, esse ponto ela trouxe para minha mãe, e aí, quando ela incorporou no terreiro, ela puxou esse ponto, tá? Então, vamos lá. Também visualizamos a presença de Deus no médium dedicado, humilde, respeitoso, reverente e prestativo, que cede sua matéria ou seu corpo para que esses mesmos espíritos nele incorporem e atuem com desenvoltura em benefício dos necessitados, dando-lhes passes, consultas, orientações, etc, né? Então, o médium também tem ali Deus, né? Ali dentro dele, na sua onipresença, né? Se Deus é inefável, no entanto, sua onipresença mostra-se facilmente naqueles que o refletem intensamente por meio da sua religiosidade e do seu serviço como servo encarnado do Divino Criador, cujo nome na Umbanda, entre outros, também é Olorum, Zambi, né? Que já é uma contração de Olodumaré, né? Olodumaré, na concepção nagô ou nigeriana, é Deus, é o mesmo divino criador de todos os outros povos e religiões. Sua concepção difere da judaica cristã porque nessa ele fez tudo em 6 dias e descansou no 7º dia, né? Já na concepção nagô, ele confiou a Obatalá e a Odudua seu duplo aspecto, macho e fêmea. Que esse aspecto, né, Odudua que tá a criação, né? E esse duplo aspecto gerou orixás masculinos e orixás femininos, que já como divindades manifestadas, concretizaram a criação por meio dos seus poderes e axés divinos, fazendo surgir o mundo das formas, ou materializado. Como cada axé pode ser descrito como algo divino e inerente a cada orixá, gerador e irradiador dele, cada orixá é um co-criador e é inseparável de Olodumaré, que é Olorum, Deus, né? Divino Criador, Zambi, e do seu duplo aspecto macho e fêmea. Fato esse que realça os orixás e ressalta suas importâncias na criação e na vida dos seres gerados por Olodumaré e confiados a todos os orixás que foram assumindo a paternidade exterior de todos os seres criados por ele. Tal como outras cosmogonias, a Nagô é única no seu gênero e se traz em si e conserva a divindade do divino criador Olodumaré. Mostra-se ao estudioso atento e ao observador sensível uma lógica irrefutável, porque é minuciosa e descreve toda a criação, os seres espirituais, as criaturas instintivas e as espécies minerais, vegetais, cristalinas, né? Todas as correlacionadas com os orixás, com estes correlacionados com o duplo aspecto macho e fêmea, e deste com Olodumaré, que não é macho ou fêmea, e sim o Divino Criador. Indescritível com palavras e impensável por meio de alguma imagem que nossa mente possa criar.
Antigamente, quando eu era pequena, né, gente? Quando eu era pequena, eu pensava que Deus era barbudo, tinha os cabelos brancos, barbudo, branco, alto, uma voz roquenha, os olhos grandes, tipo Zeus, né, da mitologia grega. Esse Deus vivo e realizador, denominado Olodumaré e cultuado pelos umbandistas como Olorum ou Zambi, aqui na nossa vertente, não está no céu e nós aqui na terra. Não mesmo. Nós o entendemos como a própria vida. E ele, por ser onipresente, também vive em nós e habita em nosso íntimo, tornando o nosso espírito um templo humano, por meio do qual ele se manifesta como luz e força, como pensamento e vontade, como razão e consciência, como saber e criatividade, como movimento e direção, como tempo e espaço, como fé e amor, como bondade e compaixão, como caridade e misericórdia, como perdão e esperança, como fraternidade e alegria, por vivermos sob o seu amparo divino. Enfim, Deus na Umbanda é uma presença viva e divina que tanto está em nós quanto se manifesta a partir do nosso íntimo, pois somos seus templos vivos. Lindo, né, gente? É um texto muito bonito que traz uma sabedoria muito grande, né? E explica aí essa força dos sagrados orixás, né? Dentro aí desse axé, né? Que foi descrito aí do nosso Divino Pai Criador. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? E digo para vocês que é algo a ser sentido. Deus é para sentir que está em nós, está no nosso irmão de jornada. Falar axé, eita, meu retorno. Falar axé, falar saravá, salve sua luz. É reconhecer o Deus existente dentro do irmão. Então, eu, Ana Paula, saravo o Deus que existe em você, meu saravá fraterno. Que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.